Eu queria começar, Alex, contigo e falar do modelo de negócio. A Amazon, quando ela entrou no Brasil, quem acompanha a história da Amazon entrando no Brasil, a gente vê que a Amazon entrou com um foco inicial, trouxe o Kindle, aí foi aumentando o escopo dela em categorias, né? Então, no relacionamento com o consumidor, ali a Amazon escolheu algumas categorias para começar e fazer um passo a passo nesse crescimento. Essa expansão no relacionamento e trazendo uma quantidade maior de relacionamento com o consumidor, eu queria que você contasse um pouquinho desse histórico e o racional do porquê nesse caminho, nessa sequência. O que levou a Amazon a fazer essa sequência nesse crescimento no relacionamento com o consumidor? Boa tarde, tudo bem? Na verdade, acho que uma coisa muito inerente à Amazon é que a gente tem um pensamento muito a longo prazo, né? É uma empresa que trabalha olhando os próximos 10, 15, 20 anos. Isso, de certa forma, nos deixa tomar decisões que não precisam estar olhando o trimestre, né, ou analistas do mercado financeiro, muito mais olhando o que faz sentido para o consumidor final. Um pouco da tua pergunta, né? Nós começamos em 2012 com Kindle, em 2014 com Kindle livros digitais, 2014 com livros físicos, depois com Kindle Unlimited, que é assinatura de livros. Então a gente falou, puxa, vamos primeiro resolver um problema que a gente acredita que não está bem equacionado no Brasil, que é como é que as pessoas podem encontrar livros para ler. Por exemplo, tem muitas cidades hoje de 300, 400 mil habitantes que, pasmem, não há uma livraria. Basicamente, é uma banca de jornal que vende 20 ou 30 livros dos mais vendidos, e você não tem outros livros. A segunda coisa que a gente olhou é que o Brasil tinha livros muito caros. Então, eu lembro que quando a gente começou no Brasil, muita gente me perguntava, mas o brasileiro não lê. E que eu não acho que é verdade. Até, na verdade, hoje a gente vê a certeza que ele lê, pelos números que a gente tem lá dentro. O brasileiro não lê porque é difícil de achar e o livro é caro. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que a nossa estratégia está muito baseada em fazer as coisas com calma, mas bem feitas. Então, primeiro a gente começou equacionando a questão do livro, e aí um pouco no teu questionamento aqui da plataforma, né, quando você coloca, a gente até usa uma palavra diferente dentro da Amazon, não só obrigatoriamente a gente está falando do leitor, mas também está falando de quem produz o conteúdo. Por exemplo, quando você entra hoje numa loja no nosso site, dos livros digitais que tem mais vendidos, geralmente 30% dos livros mais vendidos são de autopublicação. O que é autopublicação? Alguém que mandava o seu livro para uma editora, ficava pegando, né, ou ninguém lia, ou ficava pegando teia de aranha, e a gente deu a chance a pessoas que efetivamente tinham talento a poder publicar um livro na Amazon, e lógico que quem vai, até um pouco na questão da tecnologia, quem vai reger se esse livro é bom ou não é o próprio consumidor. Conforme o consumidor vai lendo, o ranking vai subindo, o algoritmo vai recomendando aquele livro para outras pessoas. Hoje, no mundo de mídia social, o próprio autor faz o seu marketing. Então, o ponto inicial você vai entregando a plataforma para eles fazerem isso, você vai entregando os meios para eles fazerem isso. Exatamente. Então, começamos com conteúdo. Quando a gente sentiu que a gente estava muito bem fazendo um bom trabalho, começamos então a ir para produto físico, e recentemente lançamos o Prime, e aí depois a gente pode contar. Então, acho que eu vou deixar os outros falarem também, senão eu vou falar muito aqui. E aí, indo nessa linha, Célio, eu queria pegar o histórico todo do Mercado Livre. A gente enxerga uma coisa espetacular no Mercado Livre, que essa visão de olhar o consumidor e o produtor também, né? Ou seja, no caso de vocês, o seller que está ali trabalhando, você vê o Mercado Livre lançando soluções para os dois, né? Eu queria... O Mercado Pago é um exemplo, né? A parte toda depois de logística que o Mercado Livre lançou. Eu queria que você contasse um pouco sobre a perspectiva do Mercado Livre. Como é que foi ter uma visão inicial para resolver um problema de quem queria comprar online e depois virar e falar, poxa, deixa eu ajudar também aquele que está querendo vender online. Como é que é essa mudança dentro da empresa? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Nasser, Endeavor, ao convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. O Mercado Livre nasce há 20 anos, num momento onde o e-commerce no Brasil era incipiente, né? Então, a gente teve aí um trabalho muito interessante, tudo mato, de ensinar o conceito, né? E quando a gente começou, o modelo que nos inspirou era um modelo principalmente C2C. Então, dos dois lados havia um consumidor, mas um consumidor desejoso de vender um produto para outro consumidor.
novo ou usado, né? Mas, muito cedo na nossa história, a gente identificou que esse era um canal com um potencial não só para o consumidor, mas também para alguém profissional, para alguém que visse ali uma oportunidade de vender como canal, né? Muitas vezes um empreendedor online. A gente tem um exemplo da Netshoes, que se tornou uma empresa grande, pública, agora adquirida, que começou a sua vida online vendendo no Mercado Livre, né? Então, ao longo do tempo, e isso não vou dizer que a gente planejou dessa forma, a verdade é que a gente se adaptou também às necessidades que a gente via nos nossos participantes do mercado, tanto consumidores quanto vendedores. Fomos lançando soluções para endereçar aquilo que a gente via que eram problemas que aconteciam, eram fricções existentes, muito inerentes às transações. A mais óbvia delas, no primeiro momento, era a questão do pagamento. E, realmente, quando eu falei, né, que você disse que esse mato, era isso mesmo, porque as pessoas tinham perguntas muito básicas sobre o que ia acontecer. O primeiro item era medo de passar o cartão de crédito lá no e-commerce. Mas antes disso, no nosso caso, a gente não tinha nem como passar o cartão de crédito. Não tinha nem uma adquirência para então, quem passava o cartão de crédito, se é que tinha uma máquina de cartão de crédito, era o vendedor, se ele fosse um vendedor profissional. Isso que você falou veio para a gente, pelo menos, veio muito tempo depois, né? O primeiro momento era como que eu vou fazer para entregar esse produto, como que eu vou fazer para receber o meu pagamento, coisas muito, muito básicas, realmente. Mas, enfim, o Mercado Pago foi lançado para endereçar essa questão da confiança na transação, e a confiança sempre em torno da questão do dinheiro, né, do pagamento, como que eu faço para pagar, como que eu faço para receber. E, ao longo da nossa história, vou tentar encurtar um pouco isso, você mencionou a logística também, foi outro grande ponto de fricção que a gente identificou, né? A logística no Brasil é fonte de dor de cabeça, mas é fonte de muita oportunidade. Talvez aqui nessa plateia existam vários aqui que já estão também trabalhando nisso. É bem-vindo esse esforço, porque a gente precisa, sim, de soluções inteligentes. Eu acredito muito na tecnologia como o canal que permite até a gente melhorar muito a logística do país. Mas, enfim, acho que o resumo é esse, é que a gente busca soluções que visam potencializar negócios, potencializar a melhor experiência, e essa melhor experiência ela é tanto do vendedor quanto do comprador. Ou seja, muito menos planejado, foi uma coisa meio natural de tentar resolver o problema, a entrega e a capacidade de olhar também para o vendedor, né? Isso, mas sempre com o norte de melhorar a experiência. A experiência, né? Isso, né? Sim, desde o início. Que essa experiência fosse sensacional entre esses dois, né? Assim, eu acho que a gente ainda está trabalhando muito para que ela seja sensacional. Ela já é sensacional em alguns casos hoje, mas ela tem que melhorar muito para ser sensacional em todos os casos. Acho que isso é um ponto importante, porque muita gente fala, mas como é que eu planejo isso, né? Às vezes, tentando resolver, entregar o melhor, você vai construindo ao longo do tempo, né? E aí eu queria pegar um pouquinho a cabeça do Joca para cutucar, porque a Gympass, ela nasce do offline, né? A Gympass, ela veio do offline. E vindo do offline, o Joca tem uma experiência de ter trabalhado muito em empresas de tecnologia, que o produto final era tecnologia, né? E vem para uma empresa que veio do offline, que constrói uma plataforma, né? E traz o tema que o Stélio estava falando um pouco de tecnologia, usar tecnologia e produtos em cima desse relacionamento. Joca, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa experiência do offline e usando tecnologia para ajudar no relacionamento. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, Endeavor, por me trazer aqui. O Gympass, ele nasceu, para quem não conhece, ele nasceu totalmente offline. Ele era uma diária para você poder ir a qualquer academia afiliada à rede. E como é que você pegava essa diária? Com um token, né? Inclusive, no comecinho, a gente mandava um cartãozinho com esse token numerado ali para os nossos usuários. Comprava a diária, ele ia lá em qualquer academia afiliada na rede e fazia o exercício dele, a ginástica dele.
E aí, num determinado ponto, uma dessas firmas grandes de consultoria chegou para a gente e falou: olha, eu estou cansado de pagar reembolso para os meus consultores, né, dessa diária de academia. Não tem como vocês criarem um plano corporativo aí que a gente possa dar como benefício para os nossos usuários? E aí a gente bolou um plano corporativo, vendeu para essa consultoria, e nesse mês a gente vendeu muito mais do que a gente tinha vendido em todo o ano. Então foi aí que a gente acabou fazendo esse pivô do modelo de negócio. Mas ainda nesse momento era offline. A gente colocava os cartões com os códigos ali em envelope e mandava pelo correio. É uma loucura. Fisicamente. Bem difícil, né? Então, é uma empresa que realmente nasceu no offline e depois ela foi percebendo o valor que a tecnologia poderia trazer. Inclusive, como o próprio Rodrigo falou, a minha vida inteira foi em empresas que a tecnologia era o produto principal. Então, Local Web, Conta Azul. E quando eu comecei a conversar em me juntar com o Gympass, o objetivo era exatamente esse. A empresa já estava com 800 funcionários, 150 na Europa, 150 nos Estados Unidos, só 500 aqui no Brasil. Mas o time de tecnologia, né, eu perguntei para o César, que é o founder, eu perguntei quantas pessoas tem no time de tecnologia. Ele falou, 32 pessoas. Eu, o quê? 32 pessoas? Então, não é uma tech company, né? Você tem um departamento de TI que vai fazendo um puxadinho ali, né? Ele falou, exatamente por isso que eu estou conversando com você. E é por isso que eu acabei indo para lá, para ajudar a fazer essa transformação digital, né? E hoje a gente está organizado, o nosso time de desenvolvimento de produto já tem 180 pessoas, e a gente está organizado por persona da nossa plataforma. Então, o nosso marketplace ele tem as academias, tem os RHs das empresas e tem o usuário final. E a gente entrega um produto digital para cada um. Então, para o usuário final tem o app, para a academia a gente tem o que a gente está chamando de Gympassport, que é onde ele vê, quando um usuário chega na academia, ele valida o check-in e ele vê quantos entraram, e vê, enfim, quanto que ele tem para receber do Gympass. E o RH da empresa, para quem a gente entrega o portal do RH, que é onde ele dá o benefício para os seus funcionários. Então, hoje a gente é uma empresa um pouco mais digital, que tem essa plataforma que conecta três personas. Deixa eu aproveitar você nessa transformação. Tem uma parte nas conversas que a gente faz com as empresas que eles acabam percebendo só depois que acontece, que é quando você passa por essa transformação, principalmente a Gympass, que veio do off e aí começou a construir o on, e você falou, tem um time que olha a persona que é a pessoa de RH da empresa, que tem um que olha a academia, que olha o participante. Essa mudança na empresa, essa digitalização na empresa, muda o modelo de negócio também da empresa. Muda como você faz recursos humanos, como que você contrata uma engenheira, como você contrata uma desenvolvedora, como que você contrata uma PO, e muda finanças, muda suprimentos. Fala um pouco como é que foi essa transformação na empresa e qual foi o principal ponto aí que ajudou nisso acontecer. Tá. A gente só tem que mudar o verbo de pretérito para presente, porque está sendo ainda uma transformação digital. Né? Uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer, quando tinha lá 30 e poucas pessoas, foi ter um RH dedicado ao time de tecnologia. Né? Então, a gente tem tanto Talent Acquisition como HRBP, 100% focado no time de... reportam para a estrutura de RH, mas 100% focado no time de tecnologia. Tanto que eles sentam lá do nosso lado. Né? Eles não sentam com o time de RH. Mas fazer essa mudança de cultura é bastante difícil, porque, como é uma empresa muito orientada à venda, ela tem uma dificuldade muito grande de deixar o time de produto falar com o usuário final, né? Principalmente com o cliente, com o RH, né? que paga o grosso da conta, muita dificuldade em deixar a gente falar com eles. Ainda a visão do departamento de TI, de toda essa especificação faz aí, né? Isso, exatamente. Chega muita especificação. E a gente está invertendo um pouco isso, né? É um trabalho meu, que eu faço muito, de evangelizar essa cultura de produto. Né? E tem 2 pontos que são importantíssimos numa cultura de produto. Né? Então, acho que vai além da transformação digital. Tem a transformação de cultura, que é a entrega rápida e constante de valor, né, para o teu cliente, para o teu usuário final, RH da empresa, a academia. E tem a questão de
normalmente os pedidos vêm no formato de solução. Eu preciso ter a coluna X no banco de dados, eu preciso ter esse flag aqui no portal, e aí a gente está instruindo, né, está criando essa cultura de perguntar o porquê, mas por que você precisa isso, o que você precisa resolver com isso, né? Então, esses 2 pontos a gente está trabalhando forte ali para criar a cultura. A gente criou até um hackzinho, né, vou liberar aqui, que a gente criou um conceito que nem tem se usado muito, que é o conceito de alfa, beta e go live, né, quando a gente lança. Então, alfa é só para 10 clientes, beta é para um público maior, 100, 200 clientes, go live aí é para todo mundo, para criar exatamente essa cultura de produto, de lançar rápido e aprender rápido. Legal, Stélio, a gente estava falando um pouco, né, Mercado Livre e Amazon são empresas que nasceram tech, né, e o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Queria que você falasse um pouco a importância de cultura nessa visão de modelo de plataforma, nessa capacidade de se adaptar rápido a diferentes tipos de usuário. Isso faz parte realmente do que a gente chama o DNA da empresa, né? É interessante que, eu disse, a empresa tem 20 anos, eu estou desde o início da empresa, e no início a gente não falava de cultura, porque a gente vivia a cultura e era natural, era o comportamento que a gente tinha, era aquilo que a gente fazia. Mas, em dado momento, a gente precisou, a empresa hoje é uma empresa de mais de 8 mil pessoas, já adquirimos empresas e precisamos, né, em um dado momento, parar para refletir o que é essa cultura da empresa. E uma característica que a gente colocou ali como talvez a principal é empreender assumindo riscos, né? E isso era a realidade antes, quando a gente não falava, não colocava na parede, e ainda é hoje e deve ser hoje, se a gente quiser, né, continuar como tem sido aí, crescendo, melhorando, nos desenvolvendo. Então, isso é muito importante quando a gente fala, né, a gente falou sobre adaptação, uma empresa de 20 anos no mundo de tecnologia, é uma empresa que já passou por muita coisa, já mudou muita coisa. A gente não tinha o conceito de plataforma há 20 anos atrás, a gente tem aí na nossa história um marco muito claro, muito importante da gente ter jogado fora a tecnologia que a gente tinha quando nós surgimos, para reescrever do zero, né? Interessante que isso foi feito, foi o carro trocando a roda em movimento, né? E precisou ser desse jeito. Mas isso foi um momento muito claro para a gente. E isso só foi feito por essa característica de realmente tomar risco. Nesse caso, foi um risco bem grande, né? Mas foi um risco, como eu gosto sempre de usar essa expressão, acho que em inglês tem uma expressão muito boa, que é bet the farm, né? Em alguns momentos, você precisa apostar tudo mesmo, porque é isso que vai fazer você dar um salto. E, no nosso caso, foi isso que permitiu a gente dar um salto, né? Muitas das inovações, a gente falou de mercado pago, tudo que é mercado pago fora hoje da plataforma, a própria área de logística, tudo isso surgiu depois que a gente abriu a nossa tecnologia. Acho que a única certeza numa empresa de alto crescimento é que alguma coisa vai mudar, né? Alguma hora as coisas vão mudar. Essa é a única certeza que você tem. E aí você estava falando, a gente falou um pouco do mercado pago. Eu vou voltar no tema de tecnologia, mas eu queria já aproveitar para conversar com você, porque o mercado pago nasceu como um meio para resolver uma situação entre dois participantes no Mercado Livre. E hoje é um spin-in dentro da solução. Todo mundo fica te perguntando se vocês vão separar o Mercado Pago ou não, porque virou um business tão grande, ainda mais hoje com alteração de Bacen, possibilidade de carteira virtual, tudo isso que a gente sabe. Como que é, como empresa, tomar essa decisão e discutir o quanto esse ativo que a gente construiu para ajudar no ecossistema da plataforma pode ser um business novo, ou quanto ele deve continuar dentro para continuar ajudando? Essas discussões elas acontecem, né? E a gente entende que é um business que deve continuar dentro da empresa como uma única empresa, apesar de estar hoje
provendo serviço para consumidores que não necessariamente são consumidores do lado do marketplace, né? E hoje muitos dos nossos consumidores do produto, né, do serviço de mercado pago não usam o nosso marketplace. A gente está ok com isso. Não quer dizer que a gente precisa ser duas empresas diferentes. Acho que tem valor, a gente enxerga muito valor, até em como esses dois grandes negócios colaboram um para o outro e com o outro. Originalmente, como você descreveu, o Mercado Pago surgiu dentro do negócio de e-commerce e ele só existe porque o negócio de e-commerce existiu primeiro, mas a gente já enxerga, e esse momento é agora, ele contribuindo também na outra direção, né? Então, isso é bem claro para a gente, e apesar das perguntas sobre spin-off e tudo mais, a gente tem isso muito claro. Legal. Interessante como a construção de um ativo para resolver um problema inicial se transforma num business, né? Consegue se transformar num negócio. E aí, Shapiro, voltando um pouco na parte de tecnologia e de ativos de tecnologia, a Amazon lançou no Brasil Prime, né? Anunciou o Prime no Brasil, que é um ativo tecnológico, né? Na sua essência, e ele traz junto com ele os ativos de vídeo, né? E a parte toda digital da Amazon com ele. No futuro tem o uso desses ativos. E a gente olha a tecnologia sempre como algo com uma capacidade de escala maior, com uma margem maior. Como que é esse racional dentro da Amazon? Como que é essa visão de evolução usando ativos mais digitais no relacionamento do consumidor e do produtor dentro do ecossistema? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a questão digital são meios, né? A gente não pode esquecer que o objetivo final é como é que a gente faz o cliente, né, ser mais feliz, o cliente ter um serviço melhor, o cliente ter mais aderência com o que ele está comprando. E, logicamente, no caso da Amazon, isso está baseado em 3 alicerces. Aliás, tem uma pergunta que sempre me fazem aqui, né? A pergunta clássica é qual é a diferença do consumidor brasileiro para o consumidor em outros países do mundo? Né? E o que eu sempre falo é o seguinte, olha, eu acho que se você perguntar para qualquer consumidor em qualquer lugar do mundo se ele quer receber mais devagar, ele vai falar não. Se ele quer pagar mais caro, ele vai falar não. E se ele quer, basicamente, ter menos conveniência e não encontrar o que ele está procurando, ele vai falar não. Ou seja, lógico que há diferenças, nuances de forma de pagamento e outras coisas, mas a realidade é que essas 3 coisas são iguais em qualquer lugar do mundo, né? E acho que é para isso que nós trabalhamos, né? O catálogo, a velocidade. No caso do Prime, é um serviço que foi criado há 15 anos atrás. Lembrando que as coisas vão evoluindo muito na tecnologia. Acho que o que a gente falou aqui a gente acorda um dia e fala o seguinte, eu quero lançar o produto X. E com o tempo, né, e com o feedback dos clientes, a gente vai mudando isso, né, vai crescendo. O Prime, na verdade, começou há 15 anos atrás só com a entrega gratuita. E naquela época, as pessoas não entregavam. Comprar 15 anos, 16 anos atrás nos Estados Unidos, você não sabe se você ia receber em 3 dias, em 4 dias, em 5 dias. O que o Prime fez? Ele falou, nós vamos simplificar a maneira como as pessoas compram. Que a partir de agora, para esses produtos que têm o selo Prime, a gente garante que a gente entrega em 2 dias. Então, isso que acontece? Começou a criar um conforto nas pessoas que não usavam o e-commerce para falar, bem, agora eu tenho certeza quando eu vou receber. Eu posso, inclusive, né, um dos grandes problemas que você tem hoje na Europa e nos Estados Unidos, menos um pouco aqui no Brasil, é a pessoa não estar em casa quando o produto é enviado. É terrível, porque isso gera um estresse para quem está para receber o produto, isso gera um custo para quem efetivamente está entregando, porque você tem que entregar de novo. Então, você começa a criar equações de dar a facilidade para o cliente, ele sabe quando ele vai receber. Aí o Prime foi evoluindo, né? Veio a questão do vídeo, Prime Video, depois veio a questão de música, veio o Twitch, que é uma empresa que nós recentemente compramos, que é para videogame. E no conceito é muito simples. O conceito é que você tem que dar um valor desproporcional ao cliente. O que ele está pagando e o que ele recebe em troca é algo que tem que ser desproporcional, né? Eu vou só finalizar para falar uma coisa que é muito diferente, até vou usar o exemplo da Gympass, não teu, mas de algumas academias. O que é interessante, Rodrigo, para responder a questão de rentabilidade, tem uma diferença muito grande entre ser Prime e, por exemplo, ser membro de uma academia de ginástica. Certamente com o Gympass não, mas vou falar de quem não usa o Gympass. Tá? Geralmente, para a academia,
para uma academia de ginástica, ela ganha mais dinheiro quando as pessoas não vão, porque ela tá vendendo o metro quadrado da esteira, e as pessoas que efetivamente, quanto mais usuários tem naquela academia, mais ela ganha dinheiro, né? Mas geralmente é bom para todo mundo, né? Tem o I feel good, né? Quer dizer, eu vou contar em casa que eu tô inscrito na academia, né? Eu tô matriculado, mas não vou fazer. No caso de Prime é o contrário. Para nós, quanto mais o usuário usa os serviços, quanto mais ele usa música, quanto mais ele assiste um seriado, seja original da Amazon ou não, quanto mais, logicamente, ele usa o free shipping, né, quer dizer, o frete gratuito, melhor ele se torna um cliente para nós. Então, mesmo que há o custo, porque eu preciso pagar pela música ouvida, eu preciso pagar o conteúdo que eu faço, no longo prazo, quando a gente olha o que a gente chama de long-term value, né, quando a gente traz a valor presente tudo aquilo que o consumidor vai consumir, é um serviço extremamente que faz muito sentido, não só do ponto de vista para o cliente, mas também do ponto de vista para a empresa. É interessante escutar vocês três falando, que parece sempre assim, né? A dor daquela persona ou daquele participante do ecossistema é o caminho para a gente resolver o problema dele, para lançar novos produtos e criar um network effect positivo entre eles, né? E isso, para quem vende empresa de tecnologia, é o core de uma empresa de tecnologia. A gente quer construir essa solução, né? E aí, pensando no mercado de marketplace, e aí começando daqui para cá, agora, voltando contigo, Shapiro, qual que é a próxima dor que você enxerga em marketplace no Brasil ou no setor que a gente está no Brasil? Que plataforma ou que essa filosofia de resolver problema pode endereçar? Olha, eu acho que, na verdade, não é muito mais do que a gente enxerga, mas eu acho que tem muitos problemas para resolver, né? Eu acho que a gente gosta muito de falar que a gente está no day one, né? A Amazon, apesar de ser uma empresa que já tem 25 anos, a gente trabalha como um startup, né? Então, todo dia é como se fosse um dia novo, resolvendo problemas. Logicamente, eu acho que as questões que a gente discutiu aqui hoje são as questões que a gente sempre quer aprimorar, né? Como é que eu faço o produto chegar mais rápido para o consumidor? E, logicamente, para isso eu tenho que ter uma solução logística, né? Não só para que a Amazon vende direto, mas para que um terceiro vende, e como é que a gente faz com que este produto chegue mais rápido, né? Como é que a gente faz com que esse produto chegue mais barato, né? De tal maneira que cada vez mais a gente vai passando. Tem uma coisa que a gente chama na Amazon que é o flywheel, né? Que é o seguinte: tudo aquilo que a gente gera tráfego, né? Por exemplo, quando a gente olha o modelo de marketplace, ele surgiu assim. Quando a Amazon começou a vender o produto próprio, ela se deu conta que ela não ia conseguir ter todos os produtos que existem no mundo. Então, falou, então nós precisamos colocar vendedores aqui para vender. A primeira reação do gerente de produto que comprava, o videogame, falou, espera um pouquinho. Há 25 anos atrás, falou assim, mas como? Alguém vai concorrer comigo? Sim. Porque a gente está olhando o cliente, nós não estamos olhando você, gerente de produto, né? Nós estamos olhando como é que a gente equaciona. Aí começou a gerar tráfego, e esse tráfego acaba gerando flywheel. Você traz mais vendedores, né, para o nosso site. E o que é o grande negócio da tecnologia? É você pegar a economia de escala e devolver tanto para o cliente final quanto para o vendedor. Então, é isto que gera essa roda cada vez girando mais, né? Quer dizer, tem empresas que, logicamente, podem tomar decisão falando, não, eu quero aumentar a minha margem, quero colocar no bolso. Não que isso seja ruim, mas a grande ciência disso é como é que você faz essa roda girar cada vez mais rápido. E todos ganharem nesse Todos ganharem, né? Exatamente. E aí você falou um ponto espetacular que eu queria ver o Stélio contar um pouco pela experiência de Brasil, principalmente, que é, e eu tinha falado anteriormente, né? Você nesse modelo, você não precisa construir todos os ativos, você não precisa ter todos os produtos, comprar você todos os produtos, no caso, no marketplace. Como que é no mercado livre trabalhar na história, ter trabalhado com parcerias e construindo parcerias ao longo do tempo, ao invés de falar, não, a gente vai fazer isso como mercado livre? Qual que é o racional para tomar essa decisão de o que na minha plataforma eu vou chamar alguém, né? Então, que categoria, no caso, como o Shapiro estava falando, eu vou chamar alguém, ou o que eu vou fazer mesmo, investir e construir? Eu só vou fazer a separação entre o que é digamos, o conteúdo do nosso marketplace, que seriam os produtos, e o que é a nossa tecnologia. Tá? No caso dos produtos, a gente nasce como marketplace, como eu disse, e a gente é marketplace até hoje. Então, quem vende são os nossos vendedores, que podem ser desde pessoas físicas até grandes varejistas que usam o Mercado Livre como canal. No caso da tecnologia, então, nesse sentido, né, a gente terceirizou, né, tudo
que diz respeito ao nosso estoque, ao nosso inventário de produtos, apesar de que hoje a gente também já tem parte desse inventário sobre a nossa guarda, né, mas não pertencendo a nós. Né, esse conceito realmente de asset light, de o ativo não pertencer a nós. No quesito tecnologia, é um pouco diferente. A gente, como empresa de tecnologia, tem uma equipe que gosta de construir tudo dentro de casa, né? Como toda boa equipe de tecnologia, tem sempre uma desconfiança sobre um provedor terceiro. Não, deixa eu ver isso aqui dá para a gente fazer, melhor e dá para a gente fazer do jeito que a gente precisa, né, do jeito que é mais customizado para a nossa necessidade. Mas, em tudo, na vida e no mundo de negócios não é diferente, existem trade-offs, né? Isso é um fato da vida. E a gente, então, tem, sim, acho que, apesar desse viés de querer fazer muita coisa dentro de casa, entender que não podemos fazer tudo dentro de casa. Hoje, a gente tem essa plataforma que eu falei, né, naquele momento que a gente apostou em ter uma plataforma, em abrir a plataforma, a possibilidade de trabalhar com parceiros, com terceiros, inclusive dar incentivos para que eles enxerguem problemas que podem ser resolvidos, usar os nossos dados, usar esse potencial do que é o nosso ecossistema, e isso também traz um benefício para dentro do ecossistema. Então, acho que a gente evoluiu também o pensamento ao longo do tempo, mudamos também um pouco, eu diria. Interessante que e aí você começa a visão de uma empresa de tecnologia é muito isso, né? Muito de querer fazer dentro de casa, de querer trabalhar. É interessante ver esse mindset dentro do Mercado Livre, do que desenvolver dentro de casa e o que trabalhar com parceria. E Joca, lá na Gympass, a gente estava falando um pouquinho antes sobre a evolução de vocês como grande marketplace, né? E você falou do Gympass Plus. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa virada de olhar para a academia e falar, pô, peraí, eu consigo ajudar também, se eu ajudar ele, que nem o Shapiro estava comentando, se eu desenvolver alguma coisa para ele, entregar, vai melhorar o relacionamento no ecossistema inteiro. Conta um pouco essa estratégia. Legal. Hoje o Gympass, ele entrega valor para os 3 participantes ali da plataforma, né? Então ele entrega para o usuário final centenas de atividades para ele encontrar uma para chamar de sua. Para o RH das empresas, a gente entrega o funcionário dele mais ativo, mais engajado. A gente tem informações bem bacanas de clientes que são próximas da gente que compartilham informações. Porque a adesão do funcionário ao Gympass, ela é voluntária, diferente de um plano de saúde, né, que tem que ser todo mundo, a adesão é voluntária. Então, dentro de uma empresa, tem uma população que aderiu e tem outra população que não aderiu. E a gente comparou dados tanto de absenteísmo quanto de sinistralidade de plano de saúde. E, de fato, quem adere ao Gympass, ele falta menos, né, ou seja, o absenteísmo é menor, e ele aciona menos o plano de saúde. Então, ele, de fato, está conseguindo ficar mais saudável. É um negócio muito bacana. E aí, para a academia, né, a gente entrega mais visitas. Né, a gente faz o inverso, né, do que o Shapiro falou, a gente preenche a academia. E, diferentemente do que se pode pensar inicialmente, não é que a gente pega alguém que é o famoso rato de academia, né, que vai na academia todo dia e leva ele de uma forma mais barata. Ao contrário, a gente está levando gente nova para a academia. A gente tem levantamentos também de que 70% das pessoas que vão à academia através do Gympass são pessoas que ou nunca foram na academia numa vida ou estão afastadas da academia faz 4, 5 meses. Tem gente que liga para a gente perguntando que roupa eu uso na academia. É bem bacana mesmo, né? Então a gente tem esse marketplace onde a gente entrega esse valor para cada um dos participantes. Mas quando você tem um marketplace, você tem uma plataforma, você começa a olhar o que mais você pode fazer por cada um deles, né? E a gente olhou para as academias e a gente percebeu, a gente tem uma rede, né, de academias de mais de 20 mil academias plugadas no Brasil, 50 mil no mundo. Então a gente começou a olhar a nossa capacidade de entregar mais para a academia. E começou a conversar com fornecedores de equipamento e suprimentos para a academia. E falou, olha, a gente tem essa rede aqui, você consegue dar um desconto diferenciado para a gente? Todos eles, obviamente, arregalaram os olhos na hora, falaram, claro, nossa, imagina, quero ter uma demanda como essa. Então, a gente abriu o que a gente chamou de Gympass Plus, como um MVP, né, durante um ano aqui no Brasil.
E realmente foi um sucesso. Não dá para chamar de e-commerce, é mais um catálogo virtual, porque o botãozinho ali clica aqui para falar com um dos nossos especialistas, né? E foi muito bem sucedido. Então agora a gente está construindo de fato esse marketplace. Então é um novo marketplace conectando fornecedores de equipamentos e suprimentos para a academia com as academias que fazem parte já do nosso marketplace. Então é uma maneira de expandir a plataforma, né? E aí eu vi também tem um desenvolvimento, tem uma abertura de APIs que vocês começaram a trabalhar lá dentro para poder conectar isso de outra forma. E a gente fala muito em um momento no modelo de plataforma em que a tecnologia que você desenvolve dentro de casa ou para as funcionalidades que você desenvolve para esses públicos, você acaba começando a querer conectar para demais, né? Como tem sido isso lá na Gympass? Você já está conseguindo colocar um pouquinho essa semente lá dentro? Sim, sem dúvida. Legal. Um conceito interessante de plataforma, né, que o Rodrigo falou, você tem a plataforma que ela é de transação, né, ou seja, onde está acontecendo uma transação entre duas partes, e tem a plataforma que você tem a inovação, né? Aí quando você pensa na Amazon como a AWS, né, como enfim, o cloud, ela é uma plataforma de inovação, né? Tem pessoas criando novos produtos em cima daquela plataforma. Um movimento que acontece, né, o próprio Mercado Livre também teve isso, plataformas que são de transação, elas também passarem a ser de inovação. Como? Abrindo APIs para que pessoas construam produtos em cima da plataforma, né? Então, o que a gente fez no Gympass? A gente tem a conexão com as academias. As academias precisam dar o acesso, né, aos usuários do Gympass. Mas muitas academias têm os seus sistemas próprios, né, o ERP de academia, né, que gerencia a academia, que gerencia o horário de aula. Então, a gente abriu as nossas APIs para poder conectar com esses sistemas de academia e poder puxar a informação de aulas para dentro do Gympass. Do lado do RH da empresa, a gente também começou a abrir APIs, porque a gente precisa ter a informação de quem é elegível, então a gente precisa se conectar com o sistema de payroll da empresa para saber quem é elegível ao Gympass, e a gente precisa mandar de volta para a empresa o desconto em folha, porque o Gympass pode ser pago com desconto em folha. Então a gente começou a fazer essa abertura de APIs e a se conectar com vários sistemas. E aí a gente passa a ser uma plataforma híbrida, né, que é ao mesmo tempo de transação, de poder ir na academia, e de inovação, onde a gente tem essas conexões e aí começam a aparecer novos produtos, novas ideias de produtos para a gente implementar. Inclusive, novas empresas que podem pensar produtos para conectar melhor e participar nesse ecossistema. Exatamente. Né? Não sei se vocês dois querem comentar, a Amazon tem na parte de varejo APIs abertas também, né, que o seller pode trabalhar melhor. Se isso realmente tem mudado um pouco o relacionamento. E eu queria adicionar uma pergunta que veio para a gente aqui. No caso da Amazon, a Amazon começou a trabalhar forte mercado de publicidade dentro da plataforma, né? Isso é mais um ativo que você entende para ajudar no relacionamento? Como que você enxerga esse ativo em específico? Na verdade, a gente tem esse serviço nos Estados Unidos e na Europa, é um ativo para ajudar anunciantes, tanto efetivamente quem vende para a Amazon, né, porque hoje é um desafio muito grande, né? Hoje você tem poucas empresas efetivamente com muito poder na questão da mídia e da parte de advertising. Então, o que a gente olha é mais um canal para que ou efetivamente um fabricante ou um vendedor possa usar, e quando ele faz um anúncio não só dentro da Amazon, mas fora da Amazon, ele pode levar o tráfego diretamente para a Amazon ou para outro lugar. Então, o que a gente está olhando são oportunidades que, acho que como em tudo, né, o que a gente olha é como fazer com que a vida desse vendedor seja mais fácil. Aliás, acho que um ponto interessante que, às vezes, não obrigatoriamente, quando você falou de plataforma, você está falando o seguinte, você tem que unir, né, o vendedor, o comprador, mas, às vezes, também você tem que aumentar exponencialmente, né, o tamanho do mercado para esse vendedor. Por exemplo, hoje um vendedor, se você olhar 20 anos atrás, antes do Mercado Livre estar aqui no Brasil, basicamente, a área de atuação desse vendedor era no seu bairro, tá certo? Alguém ia até a loja, alguém podia ligar, às vezes até tinha venda por catálogo na época, mas era muito, muito restrito. Depois a coisa foi evoluindo, né, logicamente com o comércio eletrônico dentro do Brasil. A realidade é que hoje, uma empresa, quando ela se conecta, por exemplo, com a Amazon, ela pode vender no mundo todo.
né? No momento que ela lista o produto, ela pode estar vendendo aquele produto nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, eu acho que essa é a questão também, quer dizer, voltando à tua pergunta, né, da publicidade, você tem que pensar muito quais são os componentes que você começa a colocar, as ligações, para você realmente melhorar a vida desse parceiro de negócios, né? E nem sempre o parceiro de negócios, como eu falei no começo, ele pode ser um vendedor, pode ser alguém que está fazendo conteúdo, né? Nossa própria área de vídeo também tem a possibilidade de alguém que fez um vídeo muito legal subir este conteúdo e efetivamente começar a vender. O Twitch, para quem gosta de videogame, né? Meus filhos acho que estão aqui na plateia, eles gostam, mas eu não sou muito, né, muito entendido da coisa. Mas para quem gosta de videogame, é um outro canal também, porque você, na verdade, está dando chance para quem joga poder se conectar, né? O Twitch é quase como o YouTube dos gamers, né? Transmissão de jogo ao vivo. Jogo ao vivo, que é algo muito grande hoje. Então, da mesma maneira que você pode se conectar e ter remuneração baseado nisso, remuneração, vender mídia. Então, todos esses pontos onde a gente toca, não obrigatoriamente com alguém que vende um produto físico, mas também um produto digital, né? Da tua pergunta anterior, tudo isso eu acho que faz sentido, como é que a gente une as duas pontas. Ou seja, ser o meio para isso acontecer. Exatamente. Né? Então, acho que essas iniciativas todas que a Amazon está trazendo, e eu entendo que o racional é sempre como é que eu sou o meio para fazer esses participantes crescerem juntos. Perfeito. Né? E, Stélio? Eu só queria pegar um gancho aqui, que foi interessante uma coisa que o Alex falou e também que o Joca falou, e juntar que, para a gente, o caminho foi um pouco diferente. Né? A gente enxergava lá atrás, quando a gente nasceu e ali na primeira parte da nossa história, que a gente tinha um produto voltado muito para o consumidor C2C, né, para o mercado C2C e até para um small B2C. Mas o caminho que a gente encontrou para atrair o grande varejo foi o da publicidade. A gente lançou a publicidade. Já éramos um site muito popular, era um público consumidor, e a gente lançou, então, publicidade para atrair esse grande varejista. Só que a gente não tinha ainda as APIs abertas, então a gente não tinha como integrar esse vendedor para que ele efetivamente usasse a nossa plataforma para vender. Então ele só anunciava na nossa plataforma, ele não vendia. Só depois que a gente abriu a plataforma é que a gente pôde então tê-lo anunciando e também vendendo, né? Então a tecnologia também permite esse movimento. O que o Joca comentou da plataforma como plataforma de inovação, você permite aquelas que são mais empreendedores, a desenvolver os business deles em cima desse ecossistema que você tem e poder crescer junto, né? E aí eu queria, para a gente fechar o painel, cada um de vocês comentasse um pouquinho o que você enxerga de futuro desse modelo, o que vocês vem de desafio, principalmente no modelo no Brasil. A gente tem aqui scale-ups, startups que estão buscando trabalhar nesse modelo de plataforma, tentando buscar uma forma de encontrar um caminho, ou um mercado, ou uma relação entre consumidor e produtor para fazer esse crescimento. O que vocês podem dizer de Brasil, o que vocês podem dizer de futuro? Tá bom, começo. Os dois olhando assim para o Joca. Tá bom, vai, Joca. Vamos lá. Obrigado. Acho que tem duas coisas, né? Uma delas é ter esse modelo de plataforma na cabeça, lembrar que ele não é, como, né, o próprio Rodrigo falou, ele não é característico do mundo digital, ele veio do mundo offline, mas ele é brutalmente potencializado pela tecnologia, né? Então, pensa em todos os negócios, pensa um Uber, por exemplo, é um disque-táxi, mas que é muito melhorado com a tecnologia. O Airbnb nada mais é do que um classificado de curta temporada, brutalmente potencializado com a tecnologia, né? Então, acho que o primeiro ponto a pensar é isso, né? Como é que você traz uma plataforma offline para o mundo online, né? E potencializa ele brutalmente. A outra é ter esse conceito, né, de plataforma na cabeça. Aí eu vou dar um exemplo de uma vida passada minha. Na Conta Azul, quando eu cheguei, a visão inicial da Conta Azul era um sistema financeiro para pequena empresa, que tinha lá o contador como um bom canal de venda, né? E aí a gente começou a evoluir essa visão de produto e a gente chegou numa visão de produto de plataforma. Como? Né? Pensando assim, como é que você transforma isso numa plataforma? Não tem transação, né?
Mas se você pensar, o contador ele está conectado, né, ao dono do pequeno negócio. Você pode fazer com que ele se conecte na mesma versão de dados, né, que o dono do pequeno negócio está colocando na nuvem. E aí você tem uma plataforma onde troca informações ali. Então, tentar imaginar esse modelo de negócio, como é que você consegue encaixar ele no teu negócio atual? Que outros atores você tem que você pode trazer e transformar o teu business numa plataforma? Isso é bem potente. Legal. Eu pensei assim, também em duas coisas. Acho que uma, a gente já falou aqui, que é o foco na experiência, para realmente usar isso como grande diferencial para que, seja qual for o problema que você está pensando, está querendo resolver, aquilo tenha adesão, né, aquilo tenha uma aceitação. E a outra coisa que eu pensei é com relação à escala, né, que, no fim das contas, ela é extremamente importante. As plataformas elas tendem a crescer muito, esse efeito de rede que a gente fala, quando elas realmente estão gerando, né, esse efeito flywheel, esse efeito potencializador que você estava falando também. E isso não é óbvio, nunca é óbvio. A gente, como marketplace, há 20 anos atrás, nasceu com 0 vendedores e 0 compradores. E como que você faz do zero surgir um marketplace que transacione, que, né, não é óbvio. Eu costumo dizer que é um pouco arte, um pouco ciência, é como fazer fogo de faísca, né? Não tem um jeito só, um jeito único de fazer, mas você sabe quando é faísca e você sabe quando é fogo. Não exatamente, né, como fazer, mas um momento é só faísca e depois, em outro momento, é fogo. E isso, assim, tem muito trabalho, acho que para quem é empreendedor, que está suando a camisa aí para imaginar como fazer virar fogo. Desculpe dizer, mas não tenho aqui uma solução para vocês, né, porque vocês vão encontrar o que realmente é a maneira de fazer isso acontecer. Mas isso né, tem a ver também com a experiência excelente, que é o primeiro ponto que eu mencionei. Chapeiro. Eu vou pivotar um pouco, porque, na verdade, eu ia responder a mesma coisa que eles responderam, então agora eu tenho que ficar pensando o que eu vou responder. Né? Eu, na verdade, acho que tem duas coisas. Né? A primeira é eu vou muito mais uma recomendação, né, para quem está empreendendo. Acho que a primeira é ignorar um pouco a macroeconomia. Né? Acho que a gente fala muito de Brasil, e eu sei que é difícil, né? A gente tem altos e baixos, mas quando você estica, né, esses anos, a tendência ela é ser positiva. Eu acho que quando você está inovando, de certa forma, se você realmente vai pegar e resolver um problema do cliente ou de um parceiro, se a solução é boa, eu diria que o impacto da macroeconomia ele é menor. Não dá para ignorar 100%, mas ele é menor. Eu acho que a segunda coisa, talvez muito mais uma dica de cultura. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente aprende, e eu vou falar muito do que vocês falaram, mas tem que ter mecanismos dentro das nossas empresas para a gente ter certeza que a gente está fazendo as coisas bem feitas, rápidas, e que, se efetivamente a gente tiver que falhar, que a gente fale rápido. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, que ele fala que inovação e falha são irmãs gêmeas, né? E nem todo mundo está pronto para falhar, ainda mais na nossa cultura, né? Na nossa cultura cristã, latina, né? A falha nem sempre é bem vista, né? A gente, às vezes, quem vai para o Vale do Silício ou que vai para Israel, que são 2 lugares bem empreendedores, geralmente um empreendedor que falhou 4 vezes, ele tem um thumbs up, né? As pessoas, que legal. Aqui, alguém que falhou e quebrou a empresa 1 ou 2 vezes, todo mundo olha torto, né? Então, eu acho que tem que ter muita resiliência no nosso dia a dia. E, para isso, eu termino talvez com um exemplo dentro da Amazon. Todo produto novo que a gente vai fazer, a gente começa o que a gente chama internamente de PR FAQ, que na verdade é o press release, e FAQ é perguntas e respostas. Então é o seguinte, todo mundo na Amazon é proibido PowerPoint, a gente escreve um documento de até 6 páginas. A primeira página do documento, que é um press release mesmo, é São Paulo, dia tal, é este o produto que a gente está fazendo. É esse o problema que a gente está resolvendo. A gente até brinca, a gente inventa cotações de cliente. O cliente falando, olha, eu estou muito feliz porque esse produto está resolvendo esse problema para mim. Por que a gente faz isso? Né? A gente, num primeiro momento, não fazemos nenhuma análise financeira. A gente realmente está olhando o problema. Porque se você vai começar a olhar custo, às vezes você fala, não vou resolver esse problema.
A partir daí, a gente faz perguntas e respostas, como se alguém estivesse perguntando para nós tudo aquilo que seria possível dar errado, dar certo, por quê, qual o tamanho da oportunidade, etc. E este documento serve porque, geralmente, nas empresas, conforme a coisa vai caminhando da área de produto para a área de tecnologia, para a área de go-to-market, assim, aquela música, pau que nasce torto, né? Eu acho que se aplica bem, porque é muito comum as coisas se perderem. Então, eu acho que é muito importante também as empresas terem mecanismos muito claros da criação do produto até a implementação e execução, tem que ter um processo para isso, né? E, às vezes, mesmo empresas pequenas acham, mas só tem 4, 5 pessoas aqui, né? Então está todo mundo sabendo, todo mundo está a par. Eu acho que é muito importante ter processo para a gente estar resolvendo os problemas dos nossos clientes no Brasil. Legal, eu acho que a gente consegue fechar, falamos muito de cultura, dessa visão de uma empresa alta e crescimento, vai errar, acertar, e se você focar e acertar e errar para um participante dessa plataforma e depois ir para o demais, você vai criando um network effect positivo. E se você conseguir fazer isso num país como o Brasil, que tem um monte de oportunidade de você resolver partes das cadeias de valores, provavelmente vai dar muito certo, né? Senhores, muito obrigado, salva de palmas.